Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 114, em que faremos a leitura acompanhada de análise e comentário de mais 5 meditações de Marco Aurélio, mais 5 capítulos do livro 9, isto é, capítulos ou entradas de 11 a 15. A tradução que será usada é a que vimos utilizando até este ponto, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e como sempre você poderá acompanhar esta leitura por meio da transcrição do trecho que é feita aqui na área de descrição do vídeo, aqui embaixo. Então vejamos o que Marco Aurélio anotou de si para si nestas curtas, nestas breves meditações de 11 a 15 do livro 9. 11. Melhora os homens se puderes. E, se não puderes, lembra-te de que, para este caso, foste dotado de benevolência. Os próprios deuses são benevolentes para a gente dessa espécie. Auxiliam-na até em certas coisas, saúde, riqueza, glória, tal é a sua bondade. Podes fazer o mesmo, ou diz-me quem te impede. Mais uma daquelas meditações de Marco Aurélio que tem por objetivo exortá-lo a ser benevolente, a ser condescendente, mesmo benigno. O termo que ele usa de si para si está ligado a eumenés, eumeneia, portanto é a benevolência, benignidade, porque é evidente que, estando na posição que ele ocupava de príncipe ou imperador de Roma, era necessário que ele tivesse uma boa disposição para com todos aqueles que lhe estavam embaixo, que eram todos os cidadãos romanos. E se ele fosse alguém vingativo, se ele fosse alguém que tomasse as coisas por um lado pessoal, é evidente que ele teria se tornado um tirano, ele teria se tornado um César como qualquer outro, e teria enviado para o patíbulo, para o cadafalso, uma série de indivíduos sem necessidade. Então, para ser justo, também era necessário que fosse benigno, benevolente em alguns pontos. E sendo um estoico, a sua primeira preocupação, diante de qualquer pessoa que causasse problemas, que causasse transtornos, seria tentar educar este indivíduo, tentar instruí-lo, tentar melhorá-lo, se isso fosse possível. Também os estoicos reconheciam que, por vezes, isso não era factível, não era uma coisa que podia ser feita. E se isso não fosse possível, tentar de algum modo, com aquela adaptabilidade da ação que nós já vimos em outros pontos, dar um exemplo para os outros indivíduos, para as outras pessoas. Então, melhora os homens, se puderes. Na verdade, o trecho é mais enigmático, digamos assim, é mais voltado a uma situação específica, porque quer dizer, melhora esta pessoa. Está se falando de uma única pessoa aí que estava na mente de Marco Aurélio quando ele pôs por escrito esta meditação. Melhora os homens se puderes, e se não puderes, lembra-te de que para este caso foste dotado de benevolência. Você pode ser eumenés, portanto, pode ser benevolente, benigno, condescendente, dependendo aí do caso, né? Os próprios deuses são benevolentes para a gente dessa espécie. Os próprios deuses permitem que essas pessoas existam, em primeiro lugar, e em segundo lugar, também permitem que elas atinjam certos fins, que elas tenham certas benesses, digamos assim. Auxiliam essa gente, essas pessoas, até em certas coisas, em certas finalidades, né? Por exemplo, saúde, riqueza e mesmo glória. Então, mesmo esses que não são os melhores, né, atingem certos fins por favor e por condescendência dos deuses. Se os deuses permitem que isso aconteça, porque você, Marco Aurélio, não faria o mesmo? Isto é, porque você não seria benigno com essas pessoas, né? Tal é a sua bondade, tal é a sua benignidade. Estamos falando do mesmo termo aqui, eumeneia. Podes fazer o mesmo, ou diz-me quem te impede, né? Você também pode agir assim,
ou me diga quem é que o impede de agir bem com essas pessoas. É claro que muitas vezes podemos pensar que, enfim, ele está sendo benevolente demais, bom demais com esses indivíduos, e que por vezes é necessário um approach contrário, isto é, ser duro para, enfim, não perder sua autoridade e por aí vai, né? Houve um momento da história de Marco Aurélio, da biografia de Marco Aurélio, em que ele foi traído por um dos seus generais, Avídio Cássio, que organizou tropas, uma série de destacamentos do exército romano no Oriente para marchar sobre Roma e para tomar o poder, né? E lembrando-se sempre que o termo imperador, era algo dado por aclamação pelo exército. Nós usamos como o soberano de Roma, mas na verdade imperadores eram aqueles que eram aclamados pelo exército, né? O termo mais correto aí seria príncipe, né? Mas enfim, foi o termo que passou para a história. E Marco Aurélio ofereceu até o último momento para esse indivíduo o perdão, a condescendência. E no final das contas, o que aconteceu foi que esse indivíduo acabou sendo esfaqueado e morto pelos seus próximos, né? E Marco Aurélio não precisou fazer a guerra contra ele. Então aí fica o registro do modo como Marco Aurélio lidou com alguém que o traiu. Dentro desta ideia de que a benevolência é algo possível para o ser humano, necessário para o ser humano, a grandeza de alma é algo que, enfim, o soberano deveria ter, né? Nós estamos assistindo a um momento da história política do Ocidente em que a grandeza de alma inexiste. Pessoas são absolutamente incapazes de, enfim, condescender com alguma coisa, deixar certas coisas para lá. É sempre necessário que as figuras políticas se mostrem o mais mesquinhas, o mais, enfim, vis, o mais pouco ponderadas possível nas diversas situações. 12. Trabalha não como um infeliz, nem com o desejo de que te admirem ou lamentem. Deves ter uma só vontade, fazer o que tens para fazer ou absteres-te, conforme o exija a razão de um ser sociável. Muito bem, aqui nós temos outra meditação em que Marco Aurélio insistirá na necessidade de trabalhar todos os dias como o príncipe de Roma, como o soberano, comandante do exército e administrador das coisas públicas, e trabalhar com uma disposição específica, isto é, trabalhar porque isso é necessário, porque isso é aquilo que ele veio fazer no mundo, não como alguém que vai se tornar infeliz pelo seu trabalho e comprazer-se com essa infelicidade. É muito comum isso, aliás, né? O indivíduo trabalha muito e se sente um coitado por trabalhar muito e faz questão de mostrar isso para os outros. Veja como eu trabalho e como não sou valorizado. Enfim, a pessoa se sente bem fazendo isso. Não é assim que se deve proceder, Marco Aurélio diz de si para si, e nem com o desejo de que te admirem ou lamentem. Porque o que é importante é o cumprimento da tarefa, o cumprimento do dever, ater-se àquilo que se deve fazer e não ao murmúrio possível em torno daquilo que ele está fazendo. Deves ter uma só vontade, deves orientar-te neste sentido apenas, fazer o que tens para fazer ou absteres-te, conforme o exija a razão de um ser sociável. Conforme o exija a razão de um ser sociável não é a melhor tradução aqui, porque fala-se de um logos politikos, isto é, de uma razão que não é apenas de um ser sociável, é a razão cívica, é a razão política de um modo geral. Não é apenas algo, digamos assim, inscrito na racionalidade interior, né? Portanto, quer dizer, atenha-se àquilo que é a razão de um modo geral e o que a razão impõe para uma organização cívico-política como aquela que você preside. Então, conforme o exija a razão de um modo geral no seu aspecto político, no seu aspecto cívico.
Então trabalha não como um infeliz, nem com o desejo de que te admirem ou lamentem, deves ter uma só vontade, fazer o que tens para fazer, ou absteres-te conforme o exige a razão de um ser sociável. Né? Aqui Émile Breillet põe nas disposições aquilo que exige a regra política. Né? Enfim, logos por regra, não sei se é a melhor tradução. 13. Aqui uma meditação em que nós vemos um exercício retrospectivo de Marco Aurélio relativamente a um dia, o que pode nos indicar que a maioria das meditações foi escrita à noite ou no fim da tarde ou quando uma jornada de afazeres e trabalho se encerrava. É uma pista para talvez a obra toda. Hoje livrei-me de todas as preocupações, ou melhor, expulsei-as, porque não existiam fora de mim, mas em ruína nas minhas opiniões. Não sei se esta é a melhor tradução para o trecho, né? Émile Breillet, um dos tradutores franceses, põe o seguinte: hoje saí de todas as dificuldades, ou melhor, eu rejeitei de mim mesmo, eu expulsei de mim mesmo todas as dificuldades, pois elas estavam apenas fora, não, mas em mim, pois elas não estavam fora, perdão, mas em mim, nos meus julgamentos, nas minhas opiniões, né? Em ruína não é aqui uma boa tradução, né? Então Marco Aurélio, regozijando-se, né, ficando feliz consigo mesmo de ter conseguido deixar as preocupações do lado de fora. Hoje livrei-me de todas as preocupações, de todas as dificuldades, de todos os transtornos, todos os obstáculos, enfim. Quaisquer palavras mais ou menos semelhantes cabem aqui. Ou melhor, coloquei-as para fora de mim, expulsei-as. Eu não permiti que elas se instalassem em mim, porque eu reconheci o mecanismo que as produz. Né? Porque não existiam fora de mim, quer dizer, as preocupações não estão nas coisas em si mesmas. As preocupações aparecem quando nós formamos o julgamento sobre as coisas, quando nós formamos a opinião sobre as coisas, aquilo que na teoria estoica é chamado de hypolepsis, esse juízo que se forma para cada uma das fantasias e para cada uma das impressões, dos estímulos, ou, enfim, das representações que aparecem à porta da nossa mente racional. Então, sabendo disso, Marco Aurélio, muito bem treinado na filosofia estoica, regozija-se de ter conseguido não se preocupar, porque quando a representação aparecia, quando o estímulo aparecia, ele já a considerava da maneira correta e não permitia, portanto, que as preocupações se instalassem em si mesmo. Os estoicos vivem num regime, digamos assim, nec spe nec meto, isto é, sem esperança nem medo. Eles vivem totalmente no presente, ou procuravam viver assim, totalmente no presente, sem o medo que advém de um processamento de experiências do passado e de um overthinking, né, de um pensamento exagerado, um pensamento, enfim, exacerbado sobre o que veio antes, né, e nem com esperanças de que viessem a viver eternamente e, portanto, tivessem tempo de fazer todas as coisas mirabolantes que lhes passassem pela cabeça. Então, concentrando-se no presente, também se consegue esse tipo de disposição, livrar-se dos problemas, livrar-se das preocupações, reconhecendo que elas são geradas dentro de nós, são autogeradas, né? Então Marco Aurélio regozija-se aqui de ter conseguido passar um dia livre de preocupações. Quem nos dera algo assim? 14. Todas estas coisas são banais pela sua utilidade, efêmeras pelo tempo que duram, mortais pela natureza da sua matéria. E tudo é igual, hoje, ao que existia no tempo dos que já enterramos. É uma daquelas meditações que poderiam ter sido escritas pelo Eclesiastes, né? Porque se fala da repetição de tudo, se fala da monotonia mesmo das coisas que existem, se fala da constância com a qual as coisas se manifestam
em todas as gerações, e se fala também digamos assim, de um certo vazio, né, dessas coisas que aparecem. Émile Breillet põe da seguinte maneira: estão aí coisas habituais na experiência, pouco duradouras e de matéria comum, de matéria vil baixa, né? Elas são todas como no tempo daqueles que já enterramos, que nós enterramos. Muito bem. Então nós temos aqui uma constatação do caráter repetitivo das coisas e mesmo vazio, né? A maneira de um Eclesiastes, por exemplo, né? E tudo é igual hoje ao que existia no tempo dos que já enterramos. Quer dizer, não fique imaginando que o passado era mirabolante, muitíssimo melhor, nem muitíssimo pior, e nem que o futuro será muitíssimo melhor, nem muitíssimo pior. Há uma espécie de equivalência entre as épocas, equivalência entre as gerações, apesar de modificações pontuais. Então Marco Aurélio aqui lembra-se destas coisas e com isso segura a sua imaginação, né, para que ela não fique vagueando por aí, por um passado ilusório, nem por um futuro absolutamente incerto. E por fim, número 15, as coisas ficam à nossa porta, sozinhas entre si e nada dizem. Quem nos informa sobre elas? A razão. Breillet traduz da seguinte maneira, essa aqui: as coisas ficam lá fora da porta, né? Portanto, à soleira da porta, perto do umbral, né? Existindo em si, mas não sabendo nada e não afirmando nada de si mesmas. Quem é que enuncia essas afirmações sobre elas? É a faculdade que dirige a alma, é o to hegemonikon, né? Então não é o logos propriamente, mas é aquela faculdade em que o logos se instala. É o to hegemonikon, né? Portanto não é nem alma, nem razão, enfim, é aquela faculdade da mente que permite que o logos ali opere. A ideia de que as coisas ficam à nossa porta, de que elas não entram propriamente, de que elas por si próprias não dizem nada, o que quem diz é o juízo que nós formamos, são os rótulos que nós aplicamos a cada uma dessas coisas, é mais uma explicação, mais uma ilustração daquilo que nós chamamos de disciplina do assentimento ou da percepção, que é essa vigilância que o indivíduo tem de ter na sua vida, entendendo que as coisas exteriores se manifestando para ele, produzindo experiências, devem ser lidas da maneira correta. Quando não são lidas da maneira correta, produzem um desarranjo interior, produzem um problema, que são as paixões. Então, para os estoicos, o que são as paixões? Você está se sentindo irado, entristecido, apavorado, enfim, demasiado preocupado, etc, etc, é porque você não está fazendo a leitura correta da realidade, porque as coisas em si não enunciam nada disso, não comunicam essas ideias, não falam dessas coisas que você está sentindo. E isto é comprovado, segundo o raciocínio dos estoicos, pelo fato de que a mesma coisa observada ou vivenciada por pessoas diferentes produz resultados diferentes nessas duas interioridades. Então, por exemplo, um indivíduo que, sei lá, viu um rato, um fica muito apavorado, o outro não. O pavor está dentro desse indivíduo que ficou amedrontado, não no rato em si, né? E por aí vai. Há uma crise econômica, um ficou desesperado, o outro não. O desespero não está na crise econômica, está no interior desse indivíduo. Foi ele que reagiu erradamente, erroneamente, a essa situação e criou um desarranjo para si mesmo, criou uma desorganização interna para si próprio, uma paixão. Então, de que modo seria possível, com muito treino, evitar essas paixões, treinando-se para colocar o rótulo correto, isto é, formar o juízo correto sobre cada uma das fantasias e das representações que se nos apresentam. Então, fazendo-se isso no momento em que as coisas aparecem,
não há a instalação da perturbação, não há a instalação da preocupação dentro do indivíduo. Isso depende, claro, de disciplina, treinamento, exercício, e não é uma coisa imediata, mas à medida que você vai entrando nesta filosofia, vai criando a possibilidade de fazer isso pelo menos algumas vezes, diante de algumas circunstâncias, né? Então você reconhece que os problemas são gerados por você mesmo, que as paixões são geradas pelo seu modo errôneo de encarar a realidade, e a partir daí há uma possibilidade de emenda, de cura, de modificação. Porque se você não pensa assim, você estará entregue a automatismos que vêm de há muito, que você criou há bastante tempo, são hábitos interiores, hábitos de julgamento, e você será uma espécie de joguete nas mãos das circunstâncias e mesmo nas mãos de certas pessoas. De modo que esta educação da percepção ou do juízo que formamos sobre as coisas é essencial, é mesmo o ponto de partida para outras educações, para outras modificações que o estoicismo nos convida a fazer. Muito bem, as coisas ficam à nossa porta, elas estão do lado de fora, né? Você só convida a entrar se quiser, e você convida ou como um hóspede ou como um intruso, né? Sozinhas entre si e nada dizem. É interessante porque Epicteto usa uma metáfora do porteiro. As cidades antigamente eram fortificadas, né? Tinham as suas portas e havia lá as sentinelas, os porteiros, que pediam certas senhas para que o indivíduo entrasse. Então ele compara a disciplina da percepção, a disciplina do assentimento, a esse porteiro, a esta sentinela que pede uma senha para que a coisa possa entrar, né? E nada dizem. Quem nos informa sobre elas? Quem nos dá uma mensagem sobre elas? Quem nos dá um juízo sobre elas? A nossa mente diretora, o hegemonicon, a nossa mente em que está instalado o logos. E é assim que Marco Aurélio termina este trecho, e nós continuaremos a ler as meditações de Marco Aurélio, comentando-as nos próximos vídeos. Um abraço, até mais, tchau.